Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannabadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Sadgurave Namaha Om Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike Sharanye Trambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute. Namastê. Então a gente está hoje aqui ao vivo na nossa transmissão da aula. Como a gente tem visto, né, nas últimas aulas, a gente está vendo um texto chamado Tantrokta Suktam, né, um texto dentro de um texto maior chamado Devi Mahatmyam. Como a gente viu, tem a batalha de Devas e Asuras, de divinos e daqueles, né, seres destrutivos. E os devas, né, os divinos, se vendo enfraquecidos e sem saber, né, no desespero, sem saber o que fazer, eles apelam, fazem uma oração, um apelo para que Devi, Durga, retorne, né, cumprindo com a sua promessa de que todas as vezes que as pessoas, que os seres estivessem sob aflição, sob desconforto, sofrimento, é só no momento em que eles se voltassem, invocassem a presença de Devi, ela lá estaria para protegê-los, para abençoá-los. Então, cumprindo com a sua promessa, Devi, cumprindo com a promessa esperando que Devi cumpra a sua promessa, os devas se reúnem, né, é dito, né, que eles se reúnem nos Himalaias e fazem essa oração que a gente está estudando. Então é um texto longo, cerca de 80 versos, mas que muitos versos são repetitivos, mudando apenas uma palavra. E a gente vai ver, na próxima aula, a gente vai começar a entrar nesses versos. Então a gente está nos versos iniciais em que eles invocam a presença de Devi. E ao mesmo tempo que é uma oração, na qual eles estão oferecendo as suas saudações, reverenciando, mostrando a sua reverência, a sua admiração. Ao mesmo tempo, eles estão descrevendo onde é que a gente consegue ver esse divino, né? Ishvara Darshanam, onde é que a gente consegue reconhecer a presença desse divino de forma a poder vê-la de forma clara, tão clara quanto a gente vê todas as outras coisas, né? Então eles começam, né? Deva Uchuhu, Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatan Namaha, Namah Prakrityai Bhadrayai Niyataf Pranatas Matam. Então, Pranatahas Matam. Então, no passado, antigamente, né, o que eles falaram foi curvados, né, em posição de prostração, de reverência, né, com todos os sentidos e a mente recolhidos, né, Niyataha, no plural Niyataha, fala pra gente com a raiz né, que dá o verbo yamati, né, restrito, ou seja, disciplinado, com todos os seus sentidos e a sua mente disciplinados, recolhidos, né, reverenciando esse divino, Namaha Devyai, né, Devyai Namaha. Então, para essa que é Devi, que é de natureza de luz, que é brilhante, né, que é maior entre todos os seres de luz, né, que é a esposa de Shiva, que é Prakriti, a causa primordial da criação, né, que é Bhadra, que é aquela que é auspiciosa e que abençoa a todos, né, a todos que buscam, que a buscam. Então, para essa, Namaha, como eu falei na outra aula, é um indeclinável que significa saudações. E que junto com ele traz uma pergunta, saudações para quem, para quê?
né? Então, saudações para essa que é descrita através dessas 5 palavras. Devi, Mahadevi, Shiva, Prakriti, Bhadra. Então, a essa, Prakriti Hiya, para essa a gente oferece as nossas saudações, né? Então, mais uma vez, eles invocam a presença dessa Devi. Dessa que é de natureza de luz, também pode ser terrível, Raudra, né? Aquela que é Raudra, que é de natureza terrível, Rudra, aquela que pertence a Rudra, que é uma forma terrível de Shiva, né? Como a esposa de Shiva, ela é Kali. Kali é aquela que tem uma forma, né, com os cabelos arrepiados, com a língua para fora, né, com uma descrição que coloca medo, ou seja, terrível, que coloca medo. Então, aquela que é Sukha, que é agradável, que abençoa com felicidade, com satisfação, também é Raudra, aquela que é terrível, que pertence àquele que é terrível. Então, para essa que a gente pode ver através dessas formas, né? Toda forma de Sukha, de felicidade, de Sukham, né? De felicidade, é forma de Sukha, de Devi naquela forma. Então, ela é Nitya, ela é sempre presente, é eterna, né? Está sempre presente, estava presente no passado, está presente nesse momento, continua presente no futuro. Não tem nenhum lugar em que ela não esteja. Então, nesse segundo verso, as palavras Raudrayei, Nityayei, Gauriyei, Dhatriyei, Jyotsnayei, Chendurupinei, Sukhayei. Todas essas palavras descrevem um aspecto de Devi. Ela é Raudra, aquela que pertence àquilo que é terrível, que é Shiva, a esposa de Shiva, que também é terrível, né, no seu aspecto Kali. Nitya, aquela que é eterna, que está sempre presente, independente do espaço, do tempo, da presença ou ausência de objetos, ela está sempre presente. Nunca se vai em nenhum, né, dos 3 espaços de tempo, passado, presente e futuro, nem aqui nem em outro lugar, é aquela que está sempre presente. Gauri é aquela que é de cor amarela, brilhante, bela, né? Dhatri, aquela que dá suporte, que sustenta, por exemplo, na forma da Mãe Terra, que sustenta a todos, ou aquela que sustenta como a base desse universo, onde quer que o universo se sustente, lá ela está, é a presença manifesta dela. Jyotsnayei Chendurupinei, né? Aquela que está na forma da lua, que traz a beleza para a noite, né? Então, aquela beleza de uma noite de lua cheia, e Jyotsna, a luz da lua também, aquela luz clara, brilhante da lua, deve estar tanto na forma da lua quanto na forma da luz que a lua emite, né? E Sukha, aquela que é, né, doadora de felicidade, que é agradável na sua forma e que é a própria satisfação, felicidade, né? O próprio Sukham que a gente adquire, né? Toda felicidade, prazer que a gente adquire é manifestação dessa Devi que está em todos os lugares. Então, para essa, Namo Namaha, né? Saudações de novo e de novo, Satatam Namaha, de novo, para sempre, repetidas vezes, né? Continuamente saudações. Nós, na posição desses devas agora, né? Somos nós fazendo essa oração para Devi. Então, continuando, a gente vai ver no terceiro verso, né? Eu não cantei o anterior, então, cantando os dois juntos, Deva Uchuhu, Namo Devyai Mahadevyai Shivayai Satatam Namaha Namah Prakrityai Bhadrayai Niyatah Pranatasmatam Raudrayai Namo Nityayai Gauriyai Dhatriyai Namo Namaha Jyotsnayai Chendurupinyai Sukhayai Satatam Namaha Kalyanyai
pranatam vrittei siddhei kurmo namo namaha nerittei bhubritam lakshmei sharvanyei te namo namaha durgayei durgaparayei sarayei sarvakarinei khyatei tathaiva krishnayei dhumrayei satatam namaha. Então esses versos falam pra gente que essa Devi, para ela, Kurmaha, nós fazemos, o que nós fazemos? Namo Namaha, para ela a gente faz saudações pranatam, humildes, né? Que a gente com humildade, com reverência, né? Naquela atitude de entrega, né? Quando a gente se curva, se prostra e se entrega, então para essa Devi, que tem essas características descritas, né, nesse verso, a gente oferece as nossas saudações. E como é que essa realidade que tudo permeia, que é divina, que é Ishwari, que é Parameshwari, que é aquela que governa esse universo e está na forma desse universo, onde que a gente consegue vê-la? Né? Onde que a gente consegue reconhecer a presença desse divino, que aqui é endereçado, né, numa forma feminina, mas que pode ser feminino, masculino, neutro, né, que não tem uma forma definida, ao mesmo tempo que é aquele que possui todas as formas, que se expressa através de todas as formas. Então, essa que a gente invoca na forma de Devi, né, junto com os rishis, com os devas, a gente está também, através desses versos, invocando a presença de Devi, para nos proteger, para nos abençoar nesse momento de tanta dificuldade com a vida. Então, a essa Devi, a essa que está na forma desse universo, eu ofereço as minhas saudações, mas eu não a vejo, eu não a conheço. Então, onde que eu posso reconhecer a presença desse divino dentro desse universo? Né? E sempre que há alguma coisa, ou alguém, ou algo que seja bom, que faça o bem para uma outra pessoa, né? Kalyana. Kalyana é aquilo que é bom, que é benéfico para alguém. Então, em tudo que a gente encontra na nossa vida, que é benéfico, que é bom, que é benevolente para com as outras pessoas, quem é benevolente com as outras pessoas, né? Em todas as situações, em todas as pessoas, em todas as relações, em tudo nesse universo, que existe o bem, que faz bem, né, que é bom para alguém, lá a gente reconhece a presença de Devi. Porque Devi está presente lá, aquilo é bom, é benevolente. Né? Kalyani é aquela que possui Kalyana, aquela que possui tudo aquilo que é bom. Também é aquela que doa, aquela que faz com que as pessoas também, né, recebam, passem por coisas boas. Então, para essa que é Kalyani, né, que é boa, também que é jovem, às vezes, né, não no sânscrito, mas nas línguas locais da Índia, Kalyani também é aquela que é jovem, né? Então, aquela que está sempre, né, sempre jovem, aquela que é vriddhi, aquela que é prosperidade, né? Vriddhi é alguma coisa que cresce, que multiplica. Vriddhi é Devi, aquela que possui vriddhi, aquela que possui essa prosperidade, esse crescimento, em tudo aquilo que você vê crescer, tudo aquilo que você vê prosperar, tudo aquilo que você vê multiplicar, multiplica porque a presença de Devi está lá abençoando aquele, né, aquele crescimento, aquela multiplicação. Né? Então é aquela que está na forma de todo tipo de prosperidade que a gente tem. Na forma de prosperidade material, na forma de conhecimento, de qualquer tipo de crescimento, amadurecimento, de prosperidade, é a manifestação desse universo, manifestação da própria Devi, né, se fazendo ali presente para nós na forma de prosperidade, de crescimento. Siddhi é aquela que possui Siddhi. Né? Siddhi é uma conquista, né? Por extensão é todo o sucesso que a gente conquista. Né? Então aquela que é possuidora de todos os Siddhis,
né? Dentro do yoga eles vão dizer que siddhis também são conquistas de alguns poderes especiais, de algumas capacidades especiais, como ficar muito grande, como ficar muito pequeno, atravessar a parede, enfim. Dentro do yoga tem Ashta Siddhis, né? Os 8 maiores siddhis e vários outros. Mas ela é aquela que dá a capacidade de conquistar alguma coisa, né? Para tudo que a gente quer conquistar, a gente tem que ter com a gente o conhecimento e a capacidade para conquistar aquilo que a gente busca. Tem que ter a força de encarar e superar os obstáculos até alcançar o resultado. Esse resultado do que quer que a gente faça, né? O siddhi, daquilo que a gente está se propondo a fazer. Então, quando a gente faz alguma coisa, ela é esse siddhi, ela é essa conquista, né? Kurmaha, nós fazemos. Em tudo aquilo que nós fazemos, ela é siddhi, ela é a conquista, né? Então, essa que é descrita como benevolente, como a própria prosperidade, como o sucesso e todas as conquistas, na forma de todas as conquistas, para essa a gente oferece as nossas saudações, para essa a gente se entrega, para essa a gente reverencia nessa forma que a gente está invocando ela. Nairitye, aquela que é a esposa de Shiva, Durga, um aspecto de Durga. Também essa palavra diz para gente que é aquela que rege uma direção particular, sudoeste. Não é que ela esteja somente no sudoeste, não esteja em lugar nenhum. Por extensão, a palavra traz para a gente a ideia de que ela é aquela que está presente em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, noroeste, sudeste, né? Todas as direções principais, todas as direções intermediárias, ainda a tradição védica vai dizer que são 10 direções e não 8, né? São as 4 principais, as 4 secundárias, para cima e para baixo. Então, em todas as direções, quem está lá presente, dando sustento, dando suporte, né? Emprestando existência a todas as direções, né? Tendo como referência, né? As direções, aquela que está presente em todos os lugares, essa é esse divino, né? Essa manifestação do divino na forma de Devi. Ela também é Bhubritam Lakshmi. Bhubritam é o 6º caso, que significa, né, o possessivo, né, que pertence aos reis. Bhubrit são aqueles que sustentam Bhuvi Bhubrati. Não, agora o sânscrito fugiu. Aqueles que sustentam a terra são chamados Bhubrites. E esses, a riqueza de todos os reis, né, os reis dentro, né, de toda a história da humanidade, os reis são aqueles que sustentariam a terra no sentido, gerenciariam, né, iriam reinar sobre toda a terra para dar um direcionamento para os seus povos, né? Então aqueles que gerenciam, que comandam, que sustentam, no sentido de que mantém junto, faz tudo funcionar. Então a riqueza deles, a riqueza que os reis possuem, né? A riqueza Lakshmi, a riqueza, todos os recursos materiais, né? A prosperidade a gente viu como vriddhi, como crescimento, como prosperidade. Então toda essa riqueza de recursos, que é Lakshmi, que é Devi, que é a manifestação, né, dessa que está presente na forma desse universo, toda manifestação de riqueza, de poder, de capacidade, né, todas essas manifestações que estão na mão, né, dos chefes de Estado, vamos botar assim, porque a gente não tem mais reis, né, que estariam a serviço do sustento desse planeta, né, dos povos do planeta. Então essa também é manifestação de Devi, dessa que é divina. Então Sharvani é aquela que pertence a Sharva, Sharvasya Patni, Sharvani, né? Aquela que pertence a Sharva, ou seja, que é a esposa. Patni é a esposa de Shiva. Então, aquela que é a esposa de Shiva,
na forma de Sharva, é aquela que é reverenciada nesse verso, né? Então, com esses nomes a gente vai ver, né, nomes que descrevem a essência, vão ter nomes que descrevem uma particular, né, uma forma particular, e vão ter nomes que se relacionam com uma história, seja essa história simbólica, mitológica, ou realmente a história que aconteceu. Todos esses nomes vão estar fazendo reverência e referência a um aspecto desse divino, seja ele manifesto numa forma física, seja ele não manifesto numa forma, mas em características que a gente reconhece, seja esse divino manifesto em ideias, no campo das ideias, dos conceitos, em todos esses níveis, esses nomes, né, dados para o divino vão estar carregando consigo o significado com a intenção de conectar a gente com esse divino e fazer a gente ver que em todos os lugares que há prosperidade, que há riqueza, que há crescimento, que há sucesso, que há kalyana, aquilo que é bom, né, que ajuda as pessoas, em todos os lugares que essas coisas estão presentes, essas coisas são apenas expressão desse divino, que se faz presente através dessas coisas, né? Através dessas características. Ao mesmo tempo, né? Durgayei, Durgaparayei. Esse divino é na forma de Devi, né? A gente pode falar divino, Devi, ele, ela, isso, não importa. Esse, ou essa, ou isso, que rege, que controla, que coordena, né, esse universo, que é Ishvara, que é, né, o controlador desse universo, né, aquele que controla na forma das suas leis, que é Ishvari, né, no aspecto feminino. Essa é Durga, Durkena Gamyate, né, aquela que é difícil de ser alcançada, né, Prapyate, difícil de ser alcançada, que é alcançada com dificuldade. Essa é a natureza desse divino. A natureza desse divino é muito difícil de ser alcançada. É muito difícil da gente olhar ao redor e ver a presença desse divino manifesta na frente da gente. Esse mouse, esse telefone, eles não são separados desse divino. Mas eu não vejo o divino, eu vejo o telefone, eu vejo o mouse, eu vejo o computador, eu vejo vocês, né, atrás da tela. Então, eu estou vendo só o que os meus sentidos me oferecem. Eu não consigo ver esse divino que faz com que todas essas coisas estejam aqui na minha frente, que dá forma, que dá sustento, que faz com que essa realidade inteira apareça na minha frente. Então, é muito difícil de ser alcançado, de ser reconhecido. Ao mesmo tempo, Durgapara, né? Aquilo que está além daquilo que é Durga, está além daquilo que é difícil, né? Tá parar para tudo que é difícil, né? Então, aquilo que está além de todas as dificuldades, aquilo que está além de tudo que é difícil de ser alcançado, né? Isso que está além do que é difícil de ser percebido, alcançado, é o divino presente aqui e agora, além das dificuldades, além daquilo que é difícil de ser entendido, alcançado. É esse divino que está presente. E como é que ele está presente? Sara, como a essência de tudo. Então, se esse mouse tem uma essência, essa essência é o divino manifesto. Se esse telefone tem uma essência, essa essência é o divino manifesto. O substrato é a essência, a base de tudo que existe. Qual é a essência desse indivíduo? Se eu analisar esse corpo, eu vou dizer que é feito de proteínas, de gorduras, de tudo mais que a biologia, a bioquímica vão descrever. Aí a química vai dizer que não, que são feitos, esse corpo é feito de elétrons, átomos, os átomos de prótons, nêutrons e elétrons. Aí esses também são subpartículas e subpartículas e subpartículas.
Então, parece que não tem nada, parece que não tem essência nenhuma. Você vai dividindo, o que você vai chegar? Né? Vai chegar a um momento para dizer subpartícula. Né? Então, isso que ainda que a gente analise, não consiga ver, ainda assim é aquilo que dá vida a esse corpo, que faz o corpo se mexer, falar, né? Faz a mente pensar, faz os olhos verem. Né? Kena Upanishad o aluno da Kena Upanishad vai começar perguntando: o que é aquilo que faz os meus olhos verem, os meus ouvidos ouvirem, a minha mente pensar? O que é, ou quem é aquele que está por trás, fazendo com que eu seja capaz de pensar, de ouvir, de falar, de ver? Né? Qual é o olho do olho, o ouvido do ouvido? Ou seja, aquilo que é capaz de fazer o meu olho ver, aquilo que é capaz de fazer o meu ouvido ouvir. Então esse que é a essência de tudo, né? Que aqui a gente está invocando na forma dessa Devi, está dizendo para ela: Devi, eu te ofereço saudações, eu invoco, né, a sua presença na minha frente, porque eu sei que eu não consigo te reconhecer. Então eu invoco você, que é a essência de tudo, que está na base desse universo, você apareça para mim nesse momento e que me abençoe. Né? Desde o início, a oração dos devas, dos rishis, é que Devi apareça aqui nesse momento para livrá-los de todo o mal que eles estão passando, para abençoá-los com a solução do problema que eles estão vivendo. Então a gente tem a mesma intenção, oferecendo essa saudação a Devi, que ela possa vir aqui na nossa vida hoje, ajudar a gente, dar força para a gente ultrapassar as dificuldades, né? Dar força para a gente ver aquilo que está além das dificuldades, né? Conquistar, né, aquilo que é o bom, que é o bem, né? A fazer aquilo que é o certo, a ter a força e a coragem para enfrentar as situações e ter a capacidade de ultrapassá-las. Né? Então, para essa que é a essência Sara, que é a essência desse universo, que essa possa se manifestar para a gente aqui e agora, e possa abençoar a gente, para que a gente possa sair desse problema, para que a gente possa se libertar das dificuldades, que a gente possa cruzar, ir além. Para também é como se fosse a outra margem do rio, né? Durga Para é aquela que ajuda a gente a atravessar qualquer dificuldade para o outro lado, né, da margem do rio. Então a essa a gente invoca como? Né? Invoca através dessas palavras que fazem com que a gente reconheça a presença de Devi em tudo que está ao nosso redor. Então a próxima palavra que descreve Devi nesse quarto verso é Sarvakarini, né? É aquela que faz tudo acontecer. Karini é o feminino, né? Então todos os produtos, tudo aquilo que acontece, toda manifestação, todo resultado de ação, tudo isso está presente por causa desse divino. Né? Sem a bênção desse divino, você não é capaz de levantar um dedinho mindinho. Né? Assim, se esse divino que está presente em todos os lugares resolve recolher as bênçãos que ele coloca na metade do seu corpo, a pessoa para de mexer metade do corpo de um momento para o outro. Não, o médico vai dizer que aquela pessoa teve um derrame, teve, né, uma artéria bloqueada. Mas quem fez essa artéria bloquear no cérebro? Quem fez aquele evento que aconteceu no seu cérebro, não no cérebro de alguém, fazer com que toda a metade do corpo parasse de funcionar e a outra metade continuasse funcionando como se nada tivesse acontecido? Então esse divino que permeia o seu corpo, que faz você mexer o seu dedinho, que faz você, né, pensar, falar, sentir cheiro, sentir sabor, né? Quando esse divino recolhe as bênçãos que ele coloca no seu nariz, por algum motivo você não está sentindo o cheiro de nada hoje. Né? Quantas vezes você acorda com o nariz entupido e você não está sentindo o cheiro de nada? Aí de repente o nariz desentope e você volta a sentir o cheiro de tudo. Então naquele momento as bênçãos desse divino estavam lá por trás fazendo o seu nariz funcionar.
por algum motivo que a gente desconhece, esse divino recolheu as suas bênçãos e você parou de sentir os cheiros. Né? Mais uma vez, esse divino está presente ali, todo o seu corpo está funcionando. Né? Se você é capaz de abrir os olhos de manhã e mexer todas as suas partes do corpo, você tem que ser agradecido a esse divino, que na sua presença ilumina e permeia todo o seu corpo, fazendo você ser capaz de fazer tudo aquilo que você é capaz de fazer. Então, Sarvakarini é aquela que faz tudo acontecer, que faz com que todas as coisas aconteçam, todas as ações aconteçam. Né? Então, que também é Kyati, que Kyati é uma palavra em sânscrito que tem dois significados opostos, dependendo de como você deriva a palavra, de como é que você chega nela. Uma é conhecimento, Kyati no sentido de conhecimento. A outra forma de derivar a palavra em sânscrito vai levar a gente ao significado de erro, né? de uma confusão, de um erro. Né? Você pegou, digamos assim, você tomou uma coisa pela outra, então você cometeu um erro ali. Né? Então, Kyati pode ser conhecimento, pode ser erro. Então, Kyati, aquela que é Kyati, então aquela que é todo conhecimento, ou também aquela que faz com que a gente erre, né? Porque por um motivo que a gente desconhece, você está vendo tudo ali e de repente alguma coisa falhou, você deixou de ver um detalhe e pronto, cometeu um erro, né? De um errinho bobo até um erro gigante. Estava digitando alguma coisa, seu dedo foi mais para o lado, menos para o outro. Né? Então, aquela que está na forma de todo o conhecimento, também é aquela que está na forma de todos os erros que a gente comete. É aquela que está presente também na forma do erro, na forma do conhecimento. Então, tudo aquilo que a gente reconhece como conhecimento também é manifestação de Devi. Tudo aquilo que a gente reconhece que é um erro, aquele erro também está dentro dessa ordem cósmica que a gente ouviu na primeira aula, né? Dentro dessa ordem cósmica, que é matemática muitas vezes. Né, que até mesmo o erro está dentro da ordem, até mesmo a confusão, o engano, né, tomar uma coisa pela outra em algum momento, isso também está dentro da ordem. Isso tinha que acontecer naquele momento com você, porque aquele erro também é manifestação da ordem. Da mesma forma que todo o conhecimento é manifestação dessa ordem cósmica, desse divino manifesto, o erro também é o próprio divino manifesto na forma daquele erro, né? Para ensinar alguma coisa para a gente, para fazer com que a gente ganhe maturidade, para fazer com que a gente cresça enquanto indivíduo, cresça emocionalmente, cresça intelectualmente, cresça psicologicamente, cresça espiritualmente. Né? Então, esse divino levando a gente pela mão em tudo que a gente precisa passar para que a gente possa crescer e amadurecer enquanto seres vivos, enquanto pessoas. Né? Então, Tatheiva, e também, da mesma forma, ela é Krishna, Dhumra, ela é, né, como se fosse, né, uma fumaça escura. Né? Ela é dito que Durga, né, Devi Durga, né, da forma com que ela é representada, ela tem a pele negra, escura como a noite, né, da mesma cor daquela fumaça escura que sai quando a gente queima, né, madeira ou quando a gente queima alguma coisa. Então ela é aquela que possui essa cor escura. Então é aquela que é amarela brilhante, como a gente viu Gauri. É também essa de cor escura, ou seja, ela não tem nenhuma cor em particular, ao mesmo tempo que tem todas as cores do universo. Então é essa que está na forma do universo, na forma de todas as cores, que assume a forma de todas as cores, que assume, né, todas as formas do universo. A essa, Namaha, Satatam Namaha, a gente de novo e de novo oferece as nossas saudações. Essa também é Atisal, eu não cantei esse, né? Atisaumyati Raudraye Natas Tasyai Namo Namaha.
Namo Jagat Pratishthaye Devyai Krityai Namo Namaha. Ya Devi Sarva Bhuteshu Vishnumayeti Shabdita. Namastasyai 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 Namo Namaha. Então, mais 2 versos a gente vai ver hoje, antes do final da aula. Então, essa que a gente vem saudando desde o início, como a gente viu antes, Raudra é uma palavra que a gente já viu, reverenciando Devi. Então, essa, Nataha, Nataha é a palavra que está ali, Natastasyai, a gente divide por uma regra de Sandhi, de junção fonética, Nataha Tasyai. Namo Namaha. Então, Namo Namaha, saudações, Tasyai, para ela. Né? Quem é que está fazendo essas saudações? Nós estamos fazendo. E como é que nós estamos? Nós estamos na Nataha, curvados, né? Em posição de saudação, em posição de reverência, ou seja, com o nosso ego, né? Com o nosso ahankara, se curvando frente à totalidade desse universo, né? Então, com essa atitude de humildade, de reverência, né? De se curvar a esse universo, nós oferecemos saudações invocando esse divino na forma de Devi. E qual é a forma de Devi? Atisaumya Atiraudra, né? Atisaumya Atiraudraye. Então, essa que está ati, que está além de Saumya, aquilo que é agradável aos olhos, aquilo que é agradável, que é belo. Então, aquela que está além daquilo que é belo, a Tiraudra. A gente já viu, o Raudra é terrível, né? É difícil de você conseguir ver, né? Aquilo que você quer à distância, que você não quer nem olhar. Então, ela também, a Tita, é aquela que está além daquilo que é terrível também. Então, esse divino, né, essa realidade por trás desse universo, que se faz manifesta em todas as formas agradáveis, belas, em todas as formas terríveis, horríveis, que você não quer nem olhar, ao mesmo tempo que esse divino está manifesto nessas formas que a gente vê com os nossos próprios olhos, ainda assim, esse divino é não tocado por nenhuma dessas formas. Esse divino está além de todas as formas, sejam essas formas agradáveis ou desagradáveis, né? Agradáveis aos olhos ou desagradáveis aos olhos. Aquelas que você quer continuar vendo, aquelas que você não quer ver nunca mais. Apesar das diferentes formas, né, representadas por esses 2 extremos, esse divino é aquele que está além de todas as formas. Né? E aquele que está além de todas as formas, ao mesmo tempo, Jagat Pratishta, é a base para testar, é a base de sustentação do que? Desse Jagat. Jagataha Pratishta. É aquela que é a base de sustentação para que todo o universo, né, se manifeste. Jagat pode ser essa terra, Jagat é o universo. Então a gente pensa, né, assim, o chão, né, a mesa é a base de sustentação para esse computador, né, a minha mão é a base de sustentação para esse mouse, mas não é sustenta dessa forma, né? Para testar é uma base de sustentação, mas não nesse sentido, a minha mão e o mouse sustentado na minha mão. Mas imagina o ar que permeia todo o planeta Terra, né? O ar que eu respiro aqui na Índia não é diferente do ar que você respira no Brasil. Mesmo mais poluído aqui ou menos poluído ali, o ar permeia, né, toda a superfície da Terra e está permeando também dentro da Terra. Né? Os cientistas encontram ar, né, nas raízes e misturado com a Terra, com todas as substâncias. Mas imagina, o ar já é muito sutil, difícil da gente imaginar. E a gente sabe que o planeta Terra tem uma atmosfera onde o ar está contido, né, ao redor da Terra. Mas imagina o espaço
o espaço em que o planeta Terra ocupa dentro desse universo. O espaço é ainda mais sutil que o ar que a gente respira. O espaço é aquele que acomoda tudo dentro dele, né? O espaço dessa sala acomoda todos os objetos nessa sala. O espaço desse prédio acomoda tudo que está dentro do prédio. O espaço dessa cidade, desse país, desse planeta, o espaço da Via Láctea, o espaço da nossa galáxia e de outras galáxias, o espaço desse universo inteiro que a gente não consegue nem ver onde é que começa e onde é que termina. O espaço é algo mais sutil que a nossa mente consegue perceber. O espaço é aquele que acomoda tudo, que é a base de sustentação de tudo que existe nesse universo. O divino deve, como a gente está invocando através desses versos, deve, é aquela que sustenta inclusive o espaço. É aquela que dá sustentação, que dá existência, que permeia até mesmo o espaço, né? Que se faz presente, manifesta na forma do espaço e de tudo que está contido dentro do espaço. Então ela é Jagat Pratishta, é aquela que é a base de sustentação, a essência, aquela que dá existência a tudo que existe dentro desse Jagat, desse universo. Ao mesmo tempo, Kriti, ela é a criação por si mesma. Então é aquela que sustenta, né, que acomoda toda a criação, ao mesmo tempo que ela é aquela Devi, de natureza de luz, que se manifesta na própria criação. Então, se você vai para um lugar na Índia, no interior, onde as pessoas têm, né, a sua reverência, a sua devoção, você vai perguntar para essas pessoas, né, que cresceram e vivem à luz dessa tradição védica, você vai perguntar para essas pessoas onde é que está Deus, né? Onde é que você pode ver Deus, onde é que você pode encontrar, né, esse divino. Essa pessoa vai olhar para você com uma cara estranha, não entendendo a sua pergunta, e ela vai te responder com uma outra pergunta. Vem cá, me diz onde esse divino não está. Porque até onde eu sei, até onde a tradição védica me revela, esse divino está em tudo que existe. Se existe, existe porque o divino está lá por trás, dando existência àquilo que existe. E se não existe, ainda assim é uma possibilidade dentro desse universo, e sendo uma possibilidade desse universo, também existe dentro desse divino, como uma manifestação em potencial desse mesmo divino. Então, onde quer que esse divino esteja, é aqui e agora que ele está, né, na forma desse universo, sustentando como a base desse universo, acomodando a tudo dentro desse universo. Então, essa Yadevi, essa Devi, né, a essa Devi que a gente reverencia, né, que está como a base, para testar, como a base desse universo, que é de natureza de luz, pura luz, que é brilhante. Yadevi, essa Devi. Sarvabhuteshu, que está presente em todos os bhutas, em todos os seres. Né? Bhuta pode ser os 5 elementos. E dos 5 elementos de tudo que foi criado, Bhuta, Bhautika. Mas Bhuta também pode se referir a todos os seres. Então até aqui a gente viu as descrições, né, desse divino em várias ideias, muitas delas abstratas, muitas delas concretas, muitas delas visíveis aos nossos olhos, muitas delas somente entendidas, né, através, né, da nossa mente. Mas a partir de agora, a partir desse verso número 6, a gente reverencia Devi, que está presente em todos os seres. Sarvabhuteshu, está presente, né, no coração, sentada no coração de todos os seres. Para essa Devi, Namaha Tasyai, para essa Devi, Namaha, saudações.
Namaha, 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 Tasyai, para essas saudações a gente oferece. E quem é essa que a gente está vendo aqui através desses versos? Essa é de natureza de luz que está sentada no coração de todos os seres. Né? E como é que a gente pode reconhecê-la? Né? Presente em todos os seres, em que forma, de que forma a gente pode, né, se relacionar com ela, em que forma a gente pode reconhecê-la? Aí o verso diz pra gente: Vishnumayeti Shabdita. Aquela que é chamada Shabdita, a quem é atribuído esse nome, Vishnumaya. E Maya, Vishnoho Maya. Vachaspatiyam vai dizer pra gente, o dicionário vai dizer pra gente. Aquela que é Maya de Vishnu, aquela que pertence a Vishnu. Vishnu é esse que sustenta esse universo na forma do universo. E quem é essa Maya? Yamasa Maya. Essa é a definição. Aquela que está lá ao mesmo tempo que não está lá. É aquela que faz a mágica desse universo acontecer ao mesmo tempo em que não existe nenhuma mágica. É aquela que está na forma desse universo, apesar da realidade por trás desse universo não ter nenhuma forma em particular. Ao mesmo tempo que tem todas as formas, não tem nenhuma forma em particular. Ao mesmo tempo que é agradável aos olhos, ela é terrível de se ver. Ao mesmo tempo que sustenta esse universo e está na forma do universo, é essa que a gente não consegue reconhecer. O tempo todo eu me vejo isolado, apesar de eu ser um com esse universo inteiro, de estar conectado com esse universo inteiro todo o tempo. O ar que eu respiro é o ar que permeia toda essa sala, que permeia todo o planeta. Ainda assim, eu me vejo isolado. Então, apesar de eu fazer parte desse todo, né, desse universo inteiro, ainda assim eu me sinto uma ilha isolada. Então, essa é aquela que ilude os nossos olhos, que faz a gente não ver com clareza aquilo que está na nossa frente. E o que é que está na nossa frente? As grandezas desse universo. Mesmo na situação de dificuldade, de sofrimento, ou nas situações de alegria, de satisfação, em todos os momentos, o que está na nossa frente é esse divino manifesto. Manifesto nesse corpo, mente e intelecto, manifesto em todas as pessoas com as quais eu me relaciono, manifesto em todo o universo. Quem sou eu, senão esse indivíduo conectado com esse todo o tempo? Vendo da perspectiva desse indivíduo, eu sou desse tamanho, né, com esses conhecimentos, com essas capacidades, cheio de ignorâncias, de coisas que eu ignoro, mas ao mesmo tempo, quem sou eu frente à totalidade desse universo? Eu sou um dentro desse todo. Enquanto indivíduo e o todo, eu não estou nunca desligado, eu sou sempre parte desse todo. Então essa que faz com que eu me veja isolado, que faz com que eu me sinta isolado, que faz com que eu veja a situação de uma perspectiva muito pequena e não seja capaz de olhar a situação de uma perspectiva mais ampla. Essa que está presente em tudo e em todos, fazendo com que a gente se alegre e ao mesmo tempo se entristeça no momento seguinte. Essa que está permeando esse universo, fazendo tudo acontecer, essa é Devi, que vai ser descrita nos próximos versos, seguindo essa mesma forma do verso. Ya Devi Sarvabhuteshu Namastasei, 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 Namo Namaha. Então, para essa que está presente em todos os seres. E aí a gente vai, a cada verso a gente vai invocar uma forma de Devi com a qual a gente pode se relacionar, com a qual a gente pode ver. Por exemplo, Matrirupena Samstita. Essa Devi, Ya Devi, Sarvabhuteshu, que está em todos os seres. Matrirupena, na forma da mãe, né, da maternidade, da mãe. Samstita, muito bem colocada em todos os seres. A gente vai dizer não só nas mulheres a maternidade
né? Aquele sentimento maternal está presente em todos os seres que se preocupam com alguém mais fraco, que querem ajudar, que querem tomar conta, nutrir, cuidar, né? Todas essas características de mãe que afloram em todos os seres, até mesmo nos animais, né? Quantas vezes a gente vê um animal tomando conta de outro, até mesmo de outra espécie, né? Em todos os momentos que a gente encontrar, né, esse cuidado, esse carinho, essa nutrição vindo de alguém, isso que está vindo para você naquele momento é manifestação dessa Devi, que está sentada, Sarvabhuteshu, no coração de todos os seres e se manifesta naquela forma para você naquele momento, para que você possa vê-la, para que você possa reconhecê-la. Então, para que a gente possa ter olhos de reconhecer as grandezas desse universo, as belezas desse universo, a riqueza desse universo, até mesmo da situação difícil, aquela pessoa que te estende a mão, ou que está ali do seu lado para te ajudar a passar pela situação difícil, aquela pessoa é o divino manifesto na sua vida naquele momento. Então que a gente, através desses versos, a gente desenvolva a capacidade de ver, de reconhecer a presença desse divino, Ishvara Darshanam, que a gente tenha esse Darshanam, essa visão de Ishvara aqui e agora, né? Manifesto através de todos os seres, né? Através dessas características que a gente está, né, usando como referência para levar, né, para direcionar a nossa visão, para poder reconhecer isso que já está na nossa frente, mas que a gente não é capaz de ver, né, por causa dessa Maya Shakti, por causa dessa, né, dessa mágica que acontece, essa que não pode ser explicada, que não pode ser determinada, né? A gente acaba não vendo aquilo que está na nossa frente, na frente do nosso nariz. Então, para que a gente possa ver com clareza que esse divino está aqui e agora, em você, nessa pessoa que fala, na outra pessoa, naquele que sofre, naquele que tem oportunidades na vida, em todas as pessoas. Até mesmo no coronavírus, o coronavírus é a expressão desse divino, é a expressão dessa ordem cósmica, e está dentro da ordem, está no seu lugar, está cumprindo o seu papel. Então, para que a gente possa reconhecer essa ordem cósmica, para que a gente possa apreciar a ordem cósmica e reconhecer a sua presença aqui e agora na nossa vida, esses versos estão aí para ajudar a gente. E a gente continua, né, na quarta-feira, na nossa próxima aula, vendo aí mais, né, dos próximos versos. Obrigada. Minhas orações para que Devi, esse divino manifesto na forma desse universo, possa abençoar a todos nós com a força, a coragem de ultrapassar as dificuldades, de mudar aquilo que a gente pode mudar. Com a força e a coragem também para aceitar, para poder acomodar dentro da gente, sem sofrimento, aquilo que a gente não pode mudar. Ter a capacidade de aceitar aquilo que a gente não tem condições de mudar, pelo menos nesse momento. E ter sabedoria para discernir entre aquilo que a gente pode mudar e que a gente tem que se esforçar para mudar, e aquilo que a gente não tem como mudar nesse momento e que a gente precisa se esforçar para aceitar. Então, que a minha oração para todos nós nesse momento é que a gente tenha a força, a coragem para mudar o que precisa ser mudado, a força e a coragem para aceitar, para encarar aquilo que não pode ser mudado, né? E a sabedoria, a bênção da sabedoria para discernir entre os dois, né? E encontrar paz e tranquilidade mesmo em meio às situações não favoráveis, ou fazer com que elas se tornem favoráveis num futuro próximo. Então, fiquem com esse divino, né, com a visão desse divino, e a gente se vê na próxima aula. Obrigada mais uma vez. Namastê. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om Tat Sat.